Muito bem, na continuidade, nós vamos agora utilizar mais uma vez alguns conceitos para a produção das imagens, né, das miniaturas das imagens, né, para fazer o consumo delas dentro ali da página, tá? Então, mais uma vez, nós vamos criar aqui alguns conceitos que é, por exemplo, lá dentro de Data Products, né, tem uma constante que se chama Image Products. E essa constante, ela tem a listagem, né, basicamente, né, de objetos referentes às imagens dos produtos. Então eu vou usar um map também. Eu vou usar um map para poder estruturar, né, criar essa condição para poder puxar as imagens, só que referente a determinado produto. A determinado produto que foi selecionado lá. Como são várias imagens, eu não consigo usar um find, mas eu consigo usar um critério, né? Usar um if, né? Para testar qual é a imagem, qual é o produto respectivo àquela imagem, e aí eu consegui produzir, né? Selecionar aquele produto, tá? Aquelas imagens do produto. Então eu vou fazer um if aqui, tá? E eu vou pesquisar por ID Products, que seria a identificação dos produtos dentro daquele objeto, tá? Que ele for igual ao URL split. Aí, ó, novamente, a URL split vai ser utilizada porque ela que carrega o código que foi passado via URL. E aí eu crio uma variável chamada min, né, que eu nomeei agora, e eu vou usar, obviamente, a crase para fazer a concatenação literal, e vou começar a criar aqui uma div, né, criar aqui o contexto para a gente poder trabalhar dentro do processo ali para aparecer as imagens. Então eu vou criar umas colunas automáticas aqui com uma borda, tá? Esse call, como eu comentei anteriormente, ele divide em colunas de forma automática, ou seja, conforme a quantidade de itens que tiverem dentro de um row, ele vai fazendo, né, esse processo, e aí vai produzindo assim as sequências, né? Então eu vou usar aqui um href, né? Eu vou colocar aqui um sinal de hashtag, justamente para que não tenhamos problemas na hora de clicar e fazer um reload, né? Na documentação, no nossa página. E aí eu vou colocar aqui, necessariamente não precisa ter, né? Mas no exemplo aqui eu vou colocar para a gente utilizar. E eu estou criando aqui um atributo novo, um novo atributo, chamada data.img. E esse atributo eu consigo, justamente para poder fazer um atributo. Nós criamos atributos novos, temos condições de fazer isso dentro do HTML, tá? Utilizando data, hífen, algum outro tipo de nome que eu quiser colocar. E aí eu acumulo valores dentro dele. Depois eu posso tratar isso dentro do JavaScript. Tá? Isso é importante, vai ser importante por duas coisas. Eu vou conseguir definir, eu vou conseguir agrupar todas as imagens em miniatura para logo em seguida adicionar um evento a elas, né? Que é o evento de passar o mouse. E aí, dentro desse data.img, eu vou aproveitar e eu vou acumular o ID da imagem. Então, eu vou fazer f.id. Tá? Ele vai acumular o ID de cada imagem. E aí, então, deixa eu fechar aqui o A.
eu vou agora colocar um img, né? src igual. Vamos tá dentro da pasta img. f.img, que vai ser o nome da imagem. Tá? Eu vou deixar assim por enquanto, vou fechar aspas e a imagem, certo? Aí eu vou colocar aqui dentro, eu vou aproveitar e vou colocar um style que eu tenho que diminuir as imagens. Então eu vou colocar width 64 pixels e height alto, para poder ficar uma altura automática. E também uma margem left de 25% para ficar mais ou menos centralizadinho, né, o processo. Então está aqui, eu criei, né, ponto e vírgula aqui, e agora eu vou pegar essa instância que eu criei aqui, img min, e eu vou fazer com que ela crie um inner HTML dentro dela a partir do min, tá? Não coloquei sinal de mais, pode perceber, porque ele vai sobrepor. O que ele vai fazer aqui, mg.min? Ele vai jogar dentro desse mg.min, que é uma div, todas as imagens. Não, desculpa, eu vou ter que colocar o sinal de mais. Se não colocar o sinal de mais, ele não vai funcionar, é claro. Eu vou colocar o sinal de mais, olha que já ia esquecendo. Porque, obviamente, daqui, como eu acabei de falar, quando você coloca o sinal, se você não colocar o sinal de mais, ele vai sobrepor as imagens. Vai ficar então só a última imagem que vai rodar aí o processo. Nesse caso aqui não, nesse caso eu preciso colocar o sinal de mais. Porque ele vai adicionando imagem por imagem. E aí eu vou colocar aqui um join, não posso esquecer desse join, né? Para que ele fique aqui dentro do processo, tá? E aí eu termino a primeira parte, né? Que é a construção das imagens. Vamos testar agora, tá? Eu vou dar um Ctrl F5 e aqui taran, apareceram as imagens lindas e maravilhosas. Ainda não tem funcionamento. E aí eu vou, percebe que aqui ficou torto, depois a gente pode alterar aqui. Eu vou agora criar os eventos, porque não acontece nada. Pode perceber que eu passo o mouse e não acontece nada. Então, eu vou criar agora os eventos para isso. Para criar o evento, eu vou criar uma instância que eu vou pegar todas as imagens de uma vez só. Tá? Então, eu vou fazer assim. Na verdade, não vai ser as imagens, vai ser o componente. Né? Eu vou pegar todo o componente, porque esse item aqui nós chamamos de componente. É um componente. É um componente que ele. Por que é um componente? Porque é uma tag complexa. Ele vai ter aqui uma div com colunas que ela vai ter um href, ela vai ser interativa e vai ser uma imagem interativa, né? Dividida em colunas. Então eu vou pegar todo esse componente, né? Esse item complexo, e eu vou alocar ele dentro do processo. Na verdade, sem as colunas, né? Só essa partezinha aqui da imagem interativa, para poder eu produzir a interação delas. Então, para isso, eu vou criar aqui uma instância chamada img buttons, tá? E aí eu vou gerar aqui um document.carrySelectorAll, tá? O carrySelectorAll, ele pega todos os itens e aí, obviamente, ele vai criar uma espécie de array de objetos, tá? Só que um array de elementos, na verdade. Né? Os objetos serão os elementos. E aí eu posso me referenciar aqui, por exemplo, ao atributo data img, porque só essas imagens, só esse A aqui, href, que vai ter o data img. E aí então eu me referencio a ele, né? E aí agora eu consigo agora fazer um processo igual ao map, né? Eu consigo criar uma espécie de map nele. Só que o map em si, esse método não funciona para elementos, tá? Para array de elementos. Mas existe um outro método que funciona, que é o método forEach, tá? O método forEach, ele funciona tranquilamente.
que é o mesmo contexto, a mesma forma de trabalhar. Eu só não preciso utilizar o join, tá? No final. Eu vou trabalhar aqui eu posso colocar um F aqui, e aí eu posso agora adicionar, aí cada F vai ser um elemento do A ali, uma foto, né? Utilizado. Então eu vou fazer um add event listener, e eu vou colocar aqui um evento novo que vai ser o mouse over, tá? Mouse over seria passando o mouse sobre. E aí então eu faço uma arrow function, né, vazia. Dentro dela, que vai ser um callback, eu vou criar uma variável chamada results, que ela vai fazer agora um find, ou seja, eu vou procurar dentro dela, quando eu passar o mouse, eu vou procurar dentro do Image Products, né? Então eu vou fazer um find dentro dele, tá? Eu vou chamar de img o meu callback, o meu atributo do callback, tá? E aí ele vai retornar para mim uma pesquisa da ID da imagem, tá? Relacionada. Esse dataset é relacionado àquilo que eu falei. Como esse data img ele é um atributo que eu criei, então quem controla ele é o dataset. Aí o JavaScript consegue controlar, como eu falei anteriormente. Então eu faço o dataset.img, porque ele já entende que é o data.img, tá? E aí ele já vai entender que ele tem um valor dentro acumulado. Então eu faço uma critéria, né? Eu busco, eu retorno tudo aquilo que que for igual, né? Dentro do dataset img, que for igual ao img ID, ou seja, a ID da imagem que está aqui dentro do Image Products. E ele retorna dentro desse results aqui, dessa variável. Assim que ele retornar ou não, né? Eu vou agora trabalhar para ele aparecer essa imagem dentro do processo. Então eu vou criar aqui uma nova instância, né? Na verdade eu vou criar um elemento aqui, certo? Vou criar um elemento utilizando a concatenação literal, img src igual ponto barra img barra results ponto img, tá? Estou aproveitando aqui que é o resultado do que foi encontrado dentro do processo ali, da minha pesquisa, do meu find, tá? Então, ou seja, ele vai lá dentro do Image Products, busca esse item, busca todos os itens que tiverem, todos os atributos que tiver, o objeto em si, ele busca o objeto inteiro, tá? E aí aqui eu consigo destrinchar esse objeto, né? A partir disso. Aí eu peguei um atributo desse objeto. E agora sim, eu vou usar o imgView, que é a view que eu instanciei lá em cima, tá? Que é essa imgView aqui, que vocês estão vendo aqui. Agora sim, eu vou substituir ela. Então, eu não vou usar mais o mais igual do inner.html. Eu vou usar diretamente um igual e aí myImage. Então, quando ele passar o mouse, né, na verdade, eu instancio todas elas, todas as imagens, na verdade, toda a interação, todos os componentes ali de imagem interativa. Em cada uma delas eu adiciono um evento, que vai ser eu passar o mouse, e ele vai ter um callback, vai ter uma função que ele vai criar aqui um find, né? Ele vai pesquisar dentro da minha array de objetos Image Products um objeto, que vai ter vários atributos, e esse objeto vai ser igual ao dataset que eu acumulei aqui dentro do próprio dataset img, do próprio data img aqui, que eu armazenei o ID dela, o ID da imagem, das imagens. Crio uma tag, crio um elemento chamado img, que vai ter, obviamente, como ele gera o results, ele gera o objeto. Então, um atributo img desse objeto. E aí eu faço em HTML para fazer a substituição. Vamos ver se deu certo. Então eu vou dar um Ctrl F5 aqui.
Tá? Ó, já funcionou, ó, tranquilamente. Tadã! Não deu tela azul. Tadã! Então, ok, terminamos aqui. Um abraço a todos. Muito obrigado. Se quiserem colocar um like, eu fico agradecido. Estudem, né? Façam, repitam esses processos todos. É interessante. E agora vocês aprenderam a fazer um layout utilizando JavaScript para que fique tudo menos estático e sim tudo mais interativo. Muito obrigado, até mais com mais um Caverna da Web.